Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar a adição algébrica de números inteiros. O que é isso? Bom, vocês já vão entender um pouquinho melhor sobre adição algébrica. Nesse estudo nós vamos aprender a simplificar as expressões, eliminando os parênteses, e vocês vão ver que vai facilitar a nossa vida no momento de operar as operações de adição e subtração no conjunto dos números inteiros. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda subtração pode ser transformada em uma adição, certo? E que às vezes, para fazer uma adição, a gente tem que subtrair, correto? Então, olha só, essas duas operações, elas andam muito juntas no conjunto dos números inteiros. A gente pode até afirmar que elas são uma mesma operação, digamos assim. Então elas recebem um nome específico, na verdade, uma expressão que possui apenas as operações de adição e subtração é chamada de adição algébrica, certo? Então vamos observar aqui alguns exemplos, olha só. Nesses três exemplos, nós temos somente as operações de adição e subtração, certo? E observem que aqui na letra C nós não temos os parênteses, é isso que a gente vai aprender agora, a eliminação de parênteses para tornar mais simples essas expressões que são adições algébricas, ok? Então vamos lá. Para fazer a eliminação de parênteses, a gente vai usar duas regras que estão diretamente ligadas com a ideia de que toda subtração pode ser transformada em uma adição e na forma que a gente resolve a adição, certo? Então, vamos lá. A primeira delas é quando nós temos parênteses precedidos do sinal de mais. O que a gente tem que fazer? A gente vai eliminar os parênteses, bem como o sinal que os precede, e escrevemos o número que está entre os parênteses com o seu próprio sinal. Como assim, prof? Vamos fazer um exemplo. Observem aqui. Nós temos mais 3 mais 4. Bom, o mais 3 eu escrevi simplesmente como sendo 3, certo? E aqui nos diz que nós temos que copiar o segundo número com o seu próprio sinal. Então, se é mais 4, eu vou copiar para cá, mais 4. Então, ficaria 3 mais 4, que é igual a 7. Nessa daqui não tem muito mistério, porque era o que nós já fazíamos no conjunto dos números naturais. Soma de dois números positivos, a gente escrevia assim, 3 mais 4 igual a 7, ok? Agora um segundo exemplo. Eu simplesmente coloquei como sendo 3. O menos 5, eu vou simplesmente copiar para cá, por quê? Porque tem o sinal de mais aqui na frente. 3 menos 5, quanto dá? Menos 2. Próxima regra, que é a segunda e última que nós teremos que usar para eliminação de parênteses, é que quando nós temos um número precedido do sinal de menos, nós também vamos eliminar os parênteses, assim como esse sinal de menos que está na frente dos parênteses, e nós vamos pegar o oposto do número que está entre parênteses. Observem. Então, mais 3, eu copio aqui. Menos mais 4 significa que eu vou pegar o oposto de mais 4, que é simplesmente menos 4. Quanto que é 3 menos 4? Menos 1. Aqui, mais 4 menos 5. 1 mais 4, né? Vou pegar o oposto de menos 5, que é mais 5. 4 mais 5 é igual a 9. Mas a gente vai fazer mais alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Vai ficar mais claro. Essas duas regras, elas vão ficar mais claras nos próximos exemplos. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei apenas sinais de mais antes dos parênteses. Observem. Bom, o menos 10 não tem sinal nenhum antes dele, então eu simplesmente vou copiar menos 10, eliminando os parênteses. Agora, aqui, como tem o sinal de mais na frente, eu simplesmente copio 1 mais 8,
copio menos 15, copio mais 2, certo? Então, como são precedidos de sinal de mais, eu simplesmente copio quem está dentro do parênteses. Elimino os parênteses e esse sinal de mais que tem aqui na frente, ok? Agora para resolver, eu vou dar uma dica para vocês que é bem importante, que vai facilitar um monte os cálculos de vocês. Vocês vão agora unir os números que possuem o mesmo sinal. Então, menos 10 com menos 15, quanto dá? Menos 25. O mais 8 com mais 10 fica mais 10. O que a gente observa? Que a gente tem uma soma em que os dois números têm sinais diferentes, certo? Então, eu pego o sinal do maior módulo, que é negativo, e faço a subtração, ou seja, isso resulta em menos 15. Agora, observem esse outro exemplo. Nesse exemplo, eu coloquei todos os parênteses precedidos dos sinais de menos, certo? Então, agora nós temos que pegar sempre o oposto de quem está lá dentro. Então, vou pegar o oposto de menos 10 é mais 10. O oposto de mais 8, menos 8. Então, eu coloco menos 8 aqui embaixo. Oposto de menos 15, mais 15. Então, eu coloco mais 15 aqui embaixo. O oposto de mais 2, menos 2. Coloco menos 2 aqui. Agora, a ideia é unir todos os que são positivos, né, que tem o sinal de mais na frente, e unir todos os que tem o sinal de menos na frente. Então, fica mais 25, menos 10, ou seja, mais 15, ok? Mas vamos fazer mais um exemplo. Aqui nós temos sinais de mais e sinais de menos antes dos parênteses, então vamos prestar atenção. Olha só, aqui no primeiro, mais 10 fica 10, somado com mais 15. Como tem o sinal de mais, basta copiar o mais 15. Menos 20, ou seja, tem que pegar o oposto de menos 20, que é mais 20. Observem que eu não coloco mais os parênteses nem o sinal que está aqui na frente, porque esse sinal eu já usei para pegar o oposto do número que está aqui dentro. Continuando, menos 10, oposto de menos 10, que dá mais 10. Agora aqui, mais 45. Sinal de mais, só copia, mais 45. Menos 30, oposto de menos 30, que é mais 30. Agora, nós temos que unir todos os números com sinais iguais. Como aqui todos são positivos, eu vou simplesmente somar todo mundo. 10 mais 15, 25, mais 20, 45, mais 10, 55, mais 45, 100, mais 30, 130. Vamos agora para este exemplo aqui. Observem que dentro dos parênteses eu tenho dois números agora. O que eu vou fazer? Eu posso resolver de duas formas quando eu tenho isso daqui, ok? A primeira forma é como vocês já estavam acostumados, como uma expressão numérica. Então, observe. Eu vou primeiro resolver o que está dentro dos parênteses. Então, menos 9 mais 12 fica mais 3. Menos 15 mais 20 é mais 5. E agora sim eu vou eliminar os parênteses. Como eu tenho mais 3 fica mais 3, simplesmente. Menos mais 5 tem que pegar o oposto. O oposto de mais 5, menos 5. Agora eu vou unir todo mundo que tem sinal de mais na frente e todo mundo que tem sinal de menos. Então eu fico com 23 menos 5, que eu sei que é 18, certo? Agora vamos resolver de outra forma esse exemplo. Qual é essa outra forma? Eu poderia primeiro eliminar os parênteses. Olha só, como aqui tem o sinal de mais, os dois números que estão aqui dentro, eles vão continuar com os seus próprios sinais. Então, eu vou ficar com 20, menos 9, mais 12, certo? E agora, como tem sinal de menos aqui na frente desses parênteses, vai mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro, porque eu vou pegar o oposto de menos 15 e o oposto de mais 20. O oposto de menos 15 é mais 15, o oposto de mais 20, menos 20. Então, eu eliminei esse sinal de menos e os parênteses. Então, eu obtive isso daqui.
Agora eu vou fazer aquela dica, na verdade, de unir todo mundo que é positivo. Então, 20 mais 12 mais 15, que dá 47. E vou unir quem tem sinal de menos, que fica menos 29. Então, 47 menos 29, 18 também. A gente pode observar que das duas formas nós chegamos no mesmo resultado. Então, você pode escolher se você quer primeiro resolver o que está entre parênteses, depois eliminar os parênteses, ou se você quer primeiro eliminar os parênteses e depois resolver os cálculos, ok? Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam